Olá, esse é o canal Direita Crítica e nós estamos aqui para conversar com vocês em mais um vídeo. Antes, eu quero convidá-los a curtir o canal, a divulgar e a clicar no sininho para receber as informações dos novos vídeos que serão postados por aqui. Hoje eu quero conversar com vocês e chamá-los à reflexão, convidá-los a pensar um pouco sobre o Estado. O que é o Estado? Todos nós cobramos tanto do Estado, todos nós queremos tanto que o Estado faça alguma coisa pela gente. Bom, o Estado, segundo a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, é a união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Pois bem, essa é uma cláusula pétrea e nós sabemos que não pode sequer ser levada à apreciação algum projeto, alguma proposta de emenda à Constituição que queira fazer com que o Brasil seja separado. Então, é a união indissolúvel e nós vamos viver juntos, pelo menos até que uma nova Constituição surja. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós, devido à quantidade de tributos que pagamos, para ficar mais simples, a quantidade de impostos, que nós pagamos, nós achamos que o Estado tem o dever de fazer tudo para nós, desde educação, saúde, moradia e por aí vai, uma infinidade de obrigações que todos nós achamos que o Estado vai nos dar, quando nós não nos tocamos ou não levamos em consideração que o Estado nada mais faz do que administrar o nosso dinheiro. O Estado não produz riqueza por si só. Quem produz são as empresas e as pessoas físicas. O Estado arrecada e, segundo o que nós convencionamos acreditar, porque isso é uma crença, o Estado ele administra para o bem de todos. Isso vocês já viram que não é verdade. Nós já estamos cansados de ver que isso não é a realidade. O que o Estado faz é ser gerido por uma casta de pessoas e esta casta de pessoas faz com que todos nós tornemos a vida deles melhor do que é ou do que era. Então eles vão sempre procurar governar para eles. Quem são eles? Quem são essas pessoas? Bom, essas pessoas se formam em castas políticas, que são os que nós estamos acostumados a ver normalmente, aqueles que são eleitos pelo povo para trabalhar pelo povo, mas que não trabalham, e formam-se castas dentro do sistema que nós enxergamos como o melhor de todos, que é o sistema capitalista, mas existem castas, e essas castas formam monopólios ou oligopólios. Monopólio é quando um só empresário domina todo um setor da economia, e oligopólio é quando poucos empresários dominam alguns setores da economia. Vocês podem ver que bancos, nós temos poucos bancos no Brasil. Vocês podem ver que no setor de carne, proteína animal, nós temos poucas empresas no Brasil. E por incrível que possa parecer, por mais incrível que possa parecer, essas empresas que formam oligopólios ou monopólios ganharam corpo na época de um governo de esquerda. Isso é muito interessante, porque nós vemos que o esquerdista ou o socialista, ele não difere em nada do extremo capitalismo. Nós temos que ter um meio termo nisso aí. É por isso que existe o conservadorismo. O conservador, ele não é a favor de banco, ele não fica gritando com a bandeira de banco na rua, ou com a bandeira das mega empresas de oligopólios e monopólios. O que o conservador quer é que haja concorrência no mercado. E para haver concorrência no mercado, não se pode dar toda a produção ou todo o direcionamento econômico nas mãos de uma ou de algumas empresas num país territorial como o Brasil. Então, o que é que nós queremos do Estado?
Nós queremos que o Estado trabalhe para todos, mas nós já vimos que isso é impossível. Então qual que é a nossa luta? A nossa luta é para desfazer essa casta política que trabalha para a casta econômica. Nós estamos vivendo um país de castas. É assim que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num lugar onde o povo, que paga uma grande parte dos tributos, padece para que poucas pessoas vivam numa situação de extrema benesse. E eu não sou socialista. Eu estou vendo o que está acontecendo e você que é conservador também vê isso. Nós não estamos querendo que os ricos sejam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nós queremos a livre concorrência, o livre comércio. O que é livre comércio? Se você abre um mercado perto de uma rede grande de supermercados ou de hipermercado, você tem hoje no Brasil alguma possibilidade de crescer ou de pelo menos continuar trabalhando? Não tem. O grande te engole. Então, as grandes corporações se tornaram hoje um leviatã, assim como o Estado. Por isso que nós, às vezes, perdemos as nossas forças de tanto que o Estado faz ingerência na nossa vida, de tanto que o Estado chega e toma as nossas liberdades, toma até a nossa coragem e dá essa condição de luta na nossa vida para poucas pessoas escolhidas a dedo pelos nossos comandantes, por assim dizer, ou pelos nossos governantes. Isso está muito errado. Isso não é o esquerdismo que tem que ver. Somos nós, como sociedade. Somos nós que temos que ver que a nossa sociedade está doente. Doente nesse sentido. Doente no sentido de haver uma discrepância muito grande entre o que os ricos e os oligopolistas conseguem e que a média do povo consegue. O Estado brasileiro hoje está fazendo aquilo que a esquerdista Marilena Chaui falou para todo mundo num debate público. O Estado brasileiro está acabando com a classe média. E a classe média tem que revidar. A classe média tem que se impor, não sobre os outros, mas se impor sobre o Estado. Chamar a atenção do Estado. Porque da forma como estamos, a Marilena Chaui vai ter razão. Ela disse que odiava a classe média. E o Estado, do jeito que está hoje, odeia a classe média. E a classe média é que gera emprego e renda. Quem é da classe baixa almeja chegar na classe média. Quem é da classe média almeja permanecer na classe média. Ou um ou outro galgar um degrau a mais para a classe alta, economicamente falando. Mas o Brasil, do jeito que está hoje, está a ponto de acabar com a classe média, porque nós não estamos conseguindo enxergar que a esquerda, apesar de ter saído do poder com o presidente da República, ela está infiltrada em todos os meandros do sistema político brasileiro, está levando o nosso país à bancarrota através das próprias palavras da ídolo deles, que é a Marilena Chaui, que disse que ia acabar com a classe média porque ela odiava a classe média. Quem é a classe média? A classe média é aquele que trabalha, que gera emprego e renda, que é um trabalhador que ganha o seu salário digno, mas que, apesar de tudo, ele precisa dispensar os serviços que o Estado não lhe dá, mas continuar pagando a mesma carga tributária como se o Estado lhe desse. Então, ao fim e ao cabo, o Estado é uma ficção jurídica onde todo mundo tenta viver às custas de todo mundo. E isso precisa ser revisto. Esse é o pacto federativo que não dá mais certo. Nós precisamos ter algo de volta do Estado. Nós precisamos ter alguma coisa de volta do Estado. E se não temos, nós precisamos pagar menos tributos para o Estado. Essa é a minha visão. Desonera. Vamos desonerar. Vamos abrir mão dos tributos. A gente paga menos, porque a gente já sabe que o Estado não vai devolver.
Agora, esse Estado enorme, gigantesco, controlando as nossas vidas, cobrando tributos, e a gente ainda tendo que pagar pela educação através dos tributos, e depois contratar uma escola particular, pagar pela saúde através dos tributos, e depois ter que contratar um plano de saúde, isso está muito errado, isso não é justo, e isso precisa ser revisto urgentemente. Eu espero contar com o seu apoio.